Bom, pessoal, vamos então para mais uma aula de nomenclatura, a nossa penúltima aula de nomenclatura, que a gente vai falar de ácidos carboxílicos e ésteres. Dá uma revisadinha aí no quadro geral de regras de nomenclatura. Se você não está muito bem lembrado, dá um pause, olha a situação e vamos então para nossa aula. Bom, ácido carboxílico e éster, né? São duas funções irmãzinhas da mesma maneira que aldeído e cetona. Na verdade, eles são até mais irmãozinhos do que aldeído e cetona. Não só porque são derivados da carboxila, né? No caso, o ácido carboxílico tem a carboxila terminal na ponta e o éster a carboxila intermediária, né? Ou substituída, que daí o hidrogênio é substituído por um radical. Mas as nomenclaturas dos dois estão intimamente ligadas, né? Então vamos começar aqui por ácido carboxílico. O que é interessante a gente pensar aqui no ácido carboxílico? Que de novo é uma função determinada por uma carboxila terminal, por um elemento terminal. Então, da mesma maneira que no aldeído, eu não vou precisar dizer onde vai estar situada essa carboxila, ela vai estar na ponta. E como ela é o elemento mais importante, ela vai ser o carbono 1. Então, não vou precisar me preocupar com o número da função, tá? E aí, mesma sequência de sempre na vida. Então, eu tenho aqui um carbono, match. Só tenho ligação simples, né? Afora da carboxila, então, an. E terminação de ácido carboxílico, a gente sabe que é oico. Beleza? Então, eu tenho match, e aí lembrando, ácido carboxílico sempre começa com ácido, né? Então, é o ácido, match um carbono, an, ligação simples, e oico de ácido carboxílico. Segundo caso, eu tenho dois carbonos. Então, et, só ligação simples, an. Então, ácido etanoico. Três carbonos, prop. Então, ácido propanoico. E assim por diante. Bom, já aqui nós vamos ver um caso de ausência de nomenclatura, de numeração, desculpa. Eu tenho aqui uma ligação dupla. Essa ligação dupla, se eu fosse numerar, ela estaria em qual carbono? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Estaria no carbono 2. Tem como ela estar em outro lugar, além de no carbono 2? No carbono 1 não tem como, porque já está fazendo 4 ligações. No carbono 2 é onde ela está, e o carbono 3, ela precisaria ser entre o carbono 3 e 4. Mesma coisa lá dos aldeídos. Então, não tem como estar em outro lugar, senão no carbono 2. Logo, esse cara vai ser o quê? Ácido prop de 3 carbonos, enda dupla, que eu não vou precisar dizer que está no carbono 2, e oico de ácido carboxílico. Então, ácido propenoico. Bom, agora vamos para um outro caso, que é bem semelhante ao que a gente viu lá dos aldeídos, quando a gente tem duas carboxilas. Quando a gente tem duas carboxilas, eu vou ter uma numa ponta e a outra em outra ponta. Simples assim. Então, eu preciso dizer que essa está no carbono 1 e essa vai estar no carbono 1, 2, 3, 4. Não, né? Tem duas pontas, uma ponta é 1, outra ponta é 4. Então, obrigatoriamente, esse ácido vai estar nas duas pontas. Diferença é que agora a gente vai dizer que ele é um ácido dioico, porque tem duas carboxilas. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser o ácido but de 4 carbonos, an de ligação simples, e agora são duas carboxilas. Então, butan dioico. Lembrando, para ficar aquela sonoridadezinha, ácido butano dioico. Beleza?
Próximo caso. Agora a gente tem o ácido butano-dioico, só que a gente tem uma dupla. Essa dupla, vamos numerar aqui, pode ser, olhando da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, que ela esteja no carbono 2, ou da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, que também ela esteja no carbono 2. Será que eu preciso dizer que essa dupla está no carbono 2? Vamos ver as opções. No carbono 1 e no carbono 4, ela nunca vai estar, porque onde está a carboxila já tem 4 ligações. Se eu disser que ela está no carbono 2, beleza. Agora, se eu olhar ela estando no carbono 3, é só eu vir pela outra ponta numerando que ela vai estar no carbono 2 de novo. Então, qual é a única opção para a gente numerar essa dupla? A única opção é o carbono 2. Como é a única opção, a gente retira a numeração. E nesse caso, esse cara vai ser quem? O ácido but de 4 carbonos, enda dupla, que vai estar no carbono 2, mas não vou precisar falar, e 2 carboxilas, que é um en. Então, buteno dioico. Então, ácido buteno dioico. E, por último, né, um bônus aqui, que é um caso aromático. Da mesma maneira lá que o benzaldeído é derivado do benzil, esse cara aqui também é derivado do benzil, né? Um benzil com a carboxila aqui penduradinha. Então, se lá era o benzaldeído, aqui vai ser o ácido benzoico. Ácido benzoico. Lembrando que a gente pode ter, por exemplo, aqui um etil, então vai ser o ácido o quê? 4-etilbenzoico ou ácido para-etilbenzoico, né? Então a gente pode ter algumas outras ramificações. A nomenclatura de ácido carboxílico é isso, é bem simples, bem tranquila. Vamos agora para a nomenclatura dos ésteres. A nomenclatura dos ésteres ela é praticamente idêntica à nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Porque um éster nada mais é, entre milhões de aspas, por favor, como se fosse um sal de ácido carboxílico. Por quê? Eu tenho aqui uma parte, que é o ácido carboxílico, que a gente vai usar justamente a ideia de sal, que é pegar o nome do ácido, trocar ico para ato. Lembra lá que a gente tinha, por exemplo, o ácido sulfúrico, que ia virar sulfato. O ácido nítrico, que ia virar nitrato. Então, se eu tiver, por exemplo, o ácido metanoico, vai virar metanoato. Se eu tiver o ácido etanoico, vai virar etanoato. E assim por diante. E um outro radical aqui pendurado. Esse radical, ele vai ser, por exemplo, um radical etil. Só que a gente vai usar ele na forma feminina, então ele vai ficar etila. Então, tudo que a gente tem que fazer é identificar quem é o ácido, identificar quem é o radical e está pronto o nome do nosso éster. Vamos então aqui para o nosso primeiro caso. Quem é o ácido que deu origem aqui? Se eu tivesse colocado uma hidroxila, é o ácido etanoico. Trocando o ico para ato, isso vai ficar etanoato. E quem é o meu radical? Meu radical, 2 carbonos, etil. Então, na forma feminina, vai ficar etila. Logo, etanoato de etila. Simples assim. Então, transformo o ácido como se fosse uma terminação de sal e o meu radical na forma feminina. Próximo caso aqui. Qual ácido que a gente tem? 1, 2, 3 carbonos, é o ácido propanoico. Então, vai ficar como? Propanoato. De que? Esse aqui é o radical fenil. Então, propanoato de fenila. Muito bem. Aqui, agora que eu vi que ficou meio ruim isso aqui. É uma dupla, tá, gente? Não é um...
Então, o ácido é esse fulano aqui, que a gente não sabe o nome. Vamos ter que descobrir. Começando a numerar da carboxila. Então, 1, 2, 3, 4. E eu vou ter que dizer onde está o metil e onde está a dupla. Por quê? Essa dupla podia estar aqui no carbono 4, no carbono 3, desculpa, e o metil podia estar aqui no carbono 2. Então, eu tenho que dizer a numeração. Como isso fica? Né? Então, se fosse ácido, ia ser o ácido 3-metil, 4 carbonos, but, 2 êm da dupla, oico. A única diferença é que, em vez de oico, a gente vai colocar o ato. Então, vamos lá. Vai ficar, não põe ácido, né? Então, 3-metil. Metil está no carbono 3. 4 carbonos, but. Eu tenho uma dupla no carbono 2, 2 êm. E se fosse ácido, ia ficar oico. Como é éster, vai ficar o ato. Então, 3-metil but 2 enoato de quê? Quem é esse radical? Quem lembra? Esse é o radical, 2 carbonos com uma dupla, vinil. Então, de vinila. Isso aqui dá um nome para o filho, né? 3-metil but 2 enoato de vinila. Né? Não é vanila, é vinila. Bom, próximo caso aqui. Eu tenho o meu ácido. A gente já viu esse ácido, é o ácido benzoico. Então, vai ficar benzoato. E quem é esse radical aqui? É um radical derivado do tolueno na posição orto. Então, é o ortotoluil. Então, benzoato de ortotoluila. Ok? Benzoato de ortotoluila. E, por fim, a gente tem esse aqui, que é um caso um pouco mais robusto, para a gente trabalhar um pouquinho. Então, vamos lá. Esse aqui é o ácido. E tem muitos problemas aqui para a gente. Bom, qual vai ser a minha cadeia principal? Eu preciso da maior quantidade de funções e de insaturações. Então, vai ser aqui reto. Vamos numerar ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E a gente tem aqui dentro um radical etil. Então, o que eu tenho que me preocupar aqui? Eu tenho que me preocupar com o etil no carbono 4 e com uma tripla no carbono 6. E são 7 carbonos. Então, no carbono 4 eu tenho um etil, vai ser então 4 etil. Quantos carbonos? 7, então coloco o hífen, porque vai começar com H, hept. No carbono 6 eu tenho a tripla, então 6 in. E no carbono 1, né, a gente já sabe que é a carboxila. Então, se fosse ácido, terminaria em oico. Se fosse como é um éster, vai ser oato. Então, vamos lá. 4-etil, hept 6, inoato D. E agora nós vamos para o nosso radical. Quem lembra esse radical? Um radical de 3 carbonos com uma dupla é o radical alil. Então, vai ficar de alila. Né? 4-etil hept 6 inoato de alila. Beleza, gente? Então, por essa aula é isso. É a nossa penúltima aula. É a aula que a gente está... Última aula, na verdade, com cada função separadamente. E a próxima aula, então, vai ser a aula de funções mistas, né? Então, o que acontece quando as funções se misturam? Qual vai ser o resultado disso? Beleza? Fiquem todos com Deus, bons estudos e
Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários ou falem lá no CPB, mandem mensagem. Até mais!